Bom dia, meus irmãos. Estamos iniciando o culto ao nosso Deus. Agora é o culto das 7 palavras, né? Nós iremos relembrar, reforçar, enfatizar as implicações da morte de Cristo na cruz por nós. É o momento que nós estamos celebrando a salvação em Cristo Jesus. Na verdade, a Páscoa nós celebramos em todos os cultos, especialmente nos cultos de ceia do Senhor, nós celebramos a Páscoa. Mas nós estamos então aproveitando o calendário do nosso país, onde um país cristão dá certa ênfase ao sacrifício de Cristo na cruz nesse período. Não há nada demais em nós aproveitarmos essa ênfase e também nós demonstrarmos à luz da palavra o real significado da cruz de Cristo. Vamos iniciar, meus irmãos, com a leitura de Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a cruz de Cristo, na verdade, meus irmãos, é a maior demonstração, a maior evidência do amor de Deus por nós. Nunca podemos questionar o amor de Deus, uma vez que esse amor foi revelado de forma plena na cruz de Cristo. É com base nisso que nós iremos orar agora, agradecendo a Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz por nós, para em seguida cantarmos um hino. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Queremos te agradecer pelo perdão pleno que há em Cristo Jesus. E queremos te pedir, Pai, que esse perdão pleno venha derramar em nós uma profunda certeza do teu amor e que seja uma certeza a tal ponto de nos motivar cada vez mais, nos constranger cada vez mais a buscar a tua presença. Que o Senhor nos perdoe de nossos pecados, nos purifique, nos dê um dia abençoado e fale conosco nesta manhã através deste culto, desse serviço sagrado ao Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos entoar agora o hino de número 266, 266, Rude Cruz. Hino 266. Hino 266, Rude Cruz.
meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela rude cruz que o Senhor sofreu por nós, Pai. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores. Que o Senhor nos ajude a nós também carregarmos a nossa cruz para retribuirmos um pouco desse amor. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a primeira palavra que nós iremos meditar, na primeira palavra de Cristo na cruz, está em Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Lucas capítulo 23, versículo de número 34. Lucas 23, 34 diz assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Meus irmãos, uma das grandes dificuldades para o ser humano é o perdão. Nós temos facilidade em assimilar que Deus nos perdoa, mas nós temos dificuldade em liberar perdão para aqueles que nos ofendem. Isso se dá especialmente por causa da nossa natureza orgulhosa. Nós temos na nossa própria natureza uma tendência muito grande ao orgulho, o que dificulta o processo do perdão. Mas Cristo nos ensinou a perdoar não só na cruz, desde o início do seu ministério. Ele nos ensinou a perdoar. Ele nos ensinou a perdoar, por exemplo, está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante, que nós devemos amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. Aquele que te ferir de uma face, você oferecer o outro lado da face. A Bíblia nos orienta a nós perdoarmos como Cristo nos perdoou. Então, fez parte do ministério de Cristo, da vida de Cristo, o perdão. Não poderia ser diferente na cruz. No entanto, o momento da cruz é um momento de oposição, um momento de desgaste físico, psicológico, emocional e espiritual que Jesus estava sofrendo. Se nós temos dificuldade de perdoar quando mesmo estando em situação de conforto, em zona de conforto, você imagina se nós estivéssemos numa situação semelhante à de Cristo. Nós teríamos mais dificuldade ainda em perdoar. Mas nós encontramos na cruz de Cristo, nesse momento, nessa primeira palavra de Cristo, as razões para nós perdoarmos. Se você tem mágoa de alguém, ressentimento, guarda rancor, não consegue perdoar, você vai ver agora quais são as razões que você tem para perdoar. A primeira razão é por causa do modelo de Cristo, por causa do exemplo de Cristo. É o primeiro motivo que nós temos para liberar perdão, porque Cristo, que é o nosso referencial, nosso modelo, ele liberou perdão até mesmo no momento de cruz. Tá? Por isso que está escrito, por exemplo, em Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 3, que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, que suportou oposição dos pecadores, suportou humilhação e vergonha. Nós temos que olhar firmemente para esse exemplo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, está escrito que nós devemos ser imitadores de Cristo Jesus. Efésios capítulo 5 diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, perdoando uns aos outros. Está escrito, por exemplo, na primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo 6, aquele que diz está nele, esse deve andar como ele andou. Então, meus irmãos, nós temos que imitar a Cristo, andar como Cristo andou. Liberar perdão, porque é a primeira razão que nós temos para perdoar, é porque nós temos que seguir o exemplo de Cristo. A segunda razão que nós temos para perdoar, meus irmãos, com base na primeira palavra de Cristo, na cruz, é porque o amor de Cristo nos constrange. Então a primeira razão é por causa do exemplo de Cristo e a segunda razão é por causa do amor de Cristo. Esses são os dois motivos, as duas razões para nós perdoarmos. Primeiro, porque Cristo perdoou e nós devemos seguir o seu modelo. A segunda razão é por causa do amor de Cristo. Está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 15, que o amor de Cristo nos constrange. Esse amor foi revelado aos pecadores quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, esse perdão que Cristo ofereceu para nós, inclusive, através do seu sacrifício, da sua contínua intercessão junto ao Pai, isso deve ser motivo para que nós venhamos a perdoar também. Porque o amor de Cristo nos constrange. Então, se Deus perdoou uma dívida tão alta,
também devo perdoar o meu irmão em Cristo. Muito bem, meus irmãos, essa é a primeira palavra de Cristo na cruz, né? Sobre o perdão. Nós aprendemos então as razões para perdoarmos. Primeira razão, por causa do exemplo de Cristo. Segunda razão, por causa do amor de Cristo Jesus. Nós vamos orar agora, meus irmãos, para que Deus venha nos ajudar, de fato, a desenvolver o perdão em nossos corações, orar pelos que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos e orar, inclusive, aproveitando e orar pelo momento que nós estamos vivendo em nosso país, momento de tensão, em alguns lugares, momento de perseguição ao cristianismo, como países como Afeganistão, como a China e tantos outros lugares onde os cristãos são perseguidos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra e pedir que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a perdoarmos os nossos inimigos, a ajudar a exercer o perdão e o amor de forma incondicional, como o Senhor fez, Pai. Te pedimos em favor dos cristãos que estão sofrendo perseguição, Pai, aqueles que são missionários ou pregam o evangelho em um país fechado, que o Senhor ajude, meu Deus, eles a enfrentar essa luta, que o Senhor lhes dê livramento, mas que também o Senhor lhes dê a oportunidade de exercer o perdão mesmo num momento tão difícil, Pai. Abençoa, meu Deus, o nosso país, Pai, que tem vivido momentos de tensão. Que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia, Pai, do nosso país, tenha misericórdia da tua igreja e venha, Pai, nos dar livramento. Continue sendo conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o segundo texto que nós iremos meditar está em Lucas capítulo 23, versículo 43. É a segunda palavra de Cristo na cruz. Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Aqui em Lucas 23, 43, nós iremos ver quais são as verdades consoladoras da cruz de Cristo. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Um dos textos mais conhecidos, um dos episódios mais conhecidos referente ao momento da crucificação, foi o momento em que um dos malfeitores pediu para que Jesus lembrasse dele. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É interessante nós entendermos, meus irmãos, que esse malfeitor, ou ex-ladrão, costumo chamar de o ex-ladrão que estava ao lado de Cristo na cruz, porque ele deixou de ser ladrão e se converteu ao Senhor. Ele, de fato, antes ele tinha blasfemado contra Cristo, tanto ele como o outro ladrão. Eles blasfemaram contra Cristo porque eles, de fato, não tinham se convertido, nenhum deles. Mas isso mostra a mudança que Cristo faz na pessoa. Cristo, de fato, o converteu, ele teve uma transformação de vida e ele passou a clamar o nome de Jesus, cumprindo o que diz a Escritura: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Jesus vem dar aqui a resposta a esse homem quando ele diz: lembra-te de mim. Jesus responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Num momento de dor, de angústia, de dor física intensa, de abandono, que a cruz representa tudo isso, abandono, dor, aquele ladrão ou ex-ladrão recebeu um consolo da parte de Cristo. E essas palavras de Cristo vão trazer verdades consoladoras aqui na cruz. Quais são as verdades consoladoras da cruz de Cristo? A primeira verdade consoladora da cruz de Cristo é a fidelidade de Cristo. Quando ele diz no versículo 43, em verdade te digo, é uma expressão do hebraísmo que significa com certeza. Então Jesus está dizendo, isso que eu estou falando para você é uma promessa que eu estou te dando certeza que eu vou cumprir. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a cruz ela nos traz certeza, ela nos traz esperança. Por quê? Por causa da fidelidade de Cristo. A primeira verdade consoladora da cruz de Cristo, meus irmãos, é a fidelidade de Cristo. Ele, em verdade, vai nos levar para a glória. Em verdade, ele vai nos salvar, nos levando. Já nos salvou, mas vai nos salvar na salvação futura, a nos dar um novo céu e nova terra. Então, ele prometeu que vai vir nos buscar. Ele prometeu que vai cumprir os sinais e prometeu que nos levará para a glória. Isso significa que ele é fiel. Então, a primeira verdade consoladora da cruz de Cristo é a fidelidade de Cristo. A segunda verdade consoladora da cruz de Cristo, meus irmãos, é a presença de Cristo, que nós teremos de forma plena. Quando ele diz para aquele malfeitor, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, meus irmãos, isso soou para o ouvido daquele homem
como um consolo, não tanto quanto ao lugar para onde ele vai, mas pela presença. Um homem que foi rejeitado pela sociedade porque ele era um criminoso, um homem que foi abandonado, um homem que estava sozinho naquela cruz, morrendo como um criminoso. Talvez seria difícil até ter parentes e familiares diante daquele momento, porque a cruz era um momento de dor e de vergonha também. Então ele recebeu aquele consolo da parte de Cristo, a presença de Cristo na glória. Hoje nós podemos usufruir e desfrutar da presença de Deus. Entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, que é pela sua carne, pelo seu sangue. Nós podemos ter acesso à sala do trono, né? Maneira figurada de dizer a presença de Deus. Mas ainda nós não usufruímos de forma plena dessa presença por causa do pecado que habita em nós, por causa desse mundo pecaminoso. Mas um dia nós iremos usufruir dessa presença de forma plena. Por isso que está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 1, que do trono flui um rio. Esse rio já começou a fluir de acordo com João capítulo 7, que é o Espírito Santo. Começou a fluir em nosso interior, mas ainda não de forma plena. Quando ele voltar, nós habitaremos com Cristo na glória e iremos usufruir da sua presença de forma plena. Essa é a segunda verdade consoladora, a presença de Cristo. A primeira é a fidelidade de Cristo, a segunda é a presença de Cristo e a terceira é o descanso em Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso é um lugar de descanso. É um descanso circunstancial, temporário. Mas Cristo nos prometeu também, não apenas se morrermos agora teremos um descanso, mas quando Ele voltar, nós teremos um descanso eterno na presença de Deus. Descansar de nossas obras, descansar de nossas fadigas, de nosso labor, de nossa luta, descansar de nossas fraquezas. Na glória nós teremos esse descanso. Então essas são as verdades consoladoras da cruz de Cristo, meus irmãos. Essas são as verdades consoladoras da cruz de Cristo. Primeira verdade, a fidelidade de Cristo. Em segundo lugar, a presença de Cristo. Em terceiro lugar, o descanso em Cristo. E com base nessa fidelidade de Cristo, nós vamos cantar o hino 32, o Deus Fiel. Hino de número 32 do Inário Presbiteriano. Vamos esperar os irmãos abrirem seus inários. Hino 32. Ao som do piano nós podemos cantar.
Abramos nossas Bíblias agora no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26. João, capítulo 19, versículo 26. João 19, versículo 26. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Meus irmãos, muitos estudiosos dizem, e com certo fundamento, que era bem provável que Maria ela não contava mais com a presença de José, seu marido. Então, com a morte de Cristo, ela ia ficar realmente desamparada. E uma mulher desamparada, sem um filho mais velho e sem a presença de um marido, naquela sociedade judaica da igreja, do período da igreja primitiva, é uma mulher que sofria muito, não só preconceitos, mas muitas dificuldades mesmo até financeiras. Não é à toa que a Bíblia nos orienta a cuidar das viúvas, porque naquele período era algo muito crítico para a mulher estar desamparada da figura paterna, ou do pai, ou do marido, ou do filho mais velho. Então Jesus, ele sabendo disso, ele traz essa palavra de consolo para Maria, né? Mesmo em meio à dor, mesmo em meio a Cristo, a cruz de Cristo. Então, meus irmãos, nós teremos como tema dessa mensagem a reação de Cristo à nossa dor. Como Cristo reagiu à dor de Maria, a sua preocupação, a sua ansiedade que estava frente, né, àquele período de solidão que ela iria enfrentar, de dificuldade. Então, como Cristo reage à nossa dor? Como Cristo reagiu à dor de Maria? Ele reage, em primeiro lugar, atentando para a nossa dor. Veja o que diz, meus irmãos, o versículo de número 26. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado. Ele viu, mas não é que ele olhou para Maria, não é que Maria passou na sua frente e ele a enxergou. E se vê olhar com atenção. Nos lembra, meus irmãos, a palavra de Deus, lá quando Deus chamou Moisés, convocou Moisés para avisar Moisés que ele iria libertar o povo. Ele diz para Moisés: eu vi e ouvi o clamor do meu povo. Deus, ele viu o sofrimento do povo, ele ouviu o clamor do povo e desceu para socorrer o povo. Então, quando nós estamos passando por um momento de ansiedade, de preocupação, dificuldade financeira, na saúde, na família, ou crise existencial, psicológica, espiritual, às vezes nós temos a sensação de que como se Deus não estivesse nos olhando, mas Ele vê a nossa dor e Ele se preocupa, Ele atenta à nossa dor. Foi o que Jesus fez para com Maria. Então a reação de Cristo à nossa dor, em primeiro lugar, Ele atenta para a nossa dor, em segundo lugar, Ele providencia socorro, como Ele fez com Maria. Ela diz para Maria: mulher, eis aí teu filho. E diz para o discípulo amado: eis aí tua mãe. Então ele oficializou, formalizou essa transição, né, onde ele era o responsável pela casa, pela família, e ortogou isso ao discípulo amado, que provavelmente era João. Então ele providenciou uma saída, um socorro para Maria. Então Deus não só vê nossa dor, mas Ele providencia socorro, Ele providencia livramento. É claro, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 16, aproximemo-nos junto ao trono da graça a fim de alcançar socorro e misericórdia em tempo oportuno. Ou seja, é no tempo de Deus, na forma de Deus, mas nós temos que crer que Deus, de fato, Ele opera a nosso favor. Então, essa é a reação de Cristo à nossa dor. Ele atenta para a nossa dor e providencia socorro. E se você está passando por momentos assim, saiba que Deus está atentando para a sua dor. Mas clame por socorro, porque certamente Ele nos socorre, Ele nos livra, Ele nos abençoa e não nos abandona. Então, essa é a reação de Cristo à nossa dor. Atenta e providencia. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus venha nos socorrer nesse momento que nós estamos passando de luta em nosso país, socorrer aqueles profissionais da saúde que estão lidando com o coronavírus, socorrer as famílias que estão passando dificuldades financeiras, socorrer os nossos idosos que podem por vezes experimentar solidão por causa do isolamento. Vamos orar nesse sentido.
Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, clamar o Teu nome, Pai, para que o Senhor venha socorrer, Pai, essa nação. Não é uma nação ímpia, uma nação rebelde, que se esquece do Teu nome, que blasfema contra Ti, mas é uma nação que tem crentes dentro dela, que tem filhos dentro dela. Assim como Abraão intercedeu, Pai, em favor daquele justo, nós também intercedemos em favor dos justos, da Tua igreja. Então, que o Senhor venha encerrar esse período de crise, Pai, de quarentena, de crescimento da expansão desse vírus, da crise econômica, que o Senhor venha dar um basta, Pai, que o Senhor tenha misericórdia das famílias que estão sofrendo, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão enfermos, tenha misericórdia dos idosos que se sentem sozinhos. Em nome de Jesus, Pai, restaura a ordem das coisas, restaura todas as coisas para que possamos viver uma vida mansa, tranquila, para pregar o Teu Evangelho. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. A próxima palavra que nós iremos meditar, a palavra de Cristo na cruz, está em Mateus capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, versículo 46. Mateus capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, 46 diz assim. Vamos ler a partir do versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Meus irmãos, muitas pessoas tentam entender as razões da morte de Cristo, por que Cristo se encarnou e por que Ele morreu. E temos várias vertentes, né? Temos uma vertente católica e protestante, que é uma vertente socialista, marxista, que diz que Jesus ele morreu na cruz como fruto de uma luta política, né? Jesus era um político, né, que lutava pelos direitos dos mais pobres e necessitados. Então ele sofreu como uma reação do Estado, né? Essa é a linha marxista da Igreja Católica e da Igreja Protestante, né? Tem esse movimento da teologia da libertação e um pouco disso, um pouco desse fermento, às vezes dentro da teologia da missão integral. Não que todos da missão integral sejam assim, pensam assim, mas alguns sim. Nós temos que entender, meus irmãos, que Jesus ele não veio para ser um mártir político. Ele veio, na verdade, para morrer por nós, para nos livrar do inferno, nos dar acesso à presença de Deus, nos dar vida eterna, como está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 21. Seu nome será chamado Jesus, porque ele salvará seu povo do seu pecado. Então, vamos ver aqui, com base nessa palavra de Cristo, quais são as razões da morte de Cristo. E a primeira razão da morte de Cristo, meus irmãos, a primeira razão da morte de Cristo na cruz é para ser propiciação pelos nossos pecados. Versículo 45 diz que houve trevas, né? E versículo 46 ele clamou em alta voz diante dessas trevas. O que significa essas trevas? Trevas na Bíblia, meus irmãos, significa o juízo de Deus, a ira de Deus contra o pecado. Lembre-se que a nona praga do Egito foi treva. Lembre-se que da hora sexta até a hora nona, na cruz de Cristo, houve trevas, né, sobre toda a terra. E por que essas trevas ela aconteceu? Na nona praga, ela aconteceu na hora nona, antes da morte do primogênito. Então, observe que nas 10 pragas, as trevas veio na nona praga, antes da morte dos primogênitos. Aqui na cruz de Cristo, os primogênitos que deveriam morrer, na verdade, a maneira figurativa de que toda a humanidade merecia morte, assim como os primogênitos do Egito. Mas quem morreu foi o primogênito de Deus. Na hora nona, depois das trevas, veio então a morte de Cristo. Então, essas trevas simbolizam a ira de Deus. A ira de Deus que nós merecemos caiu sobre Cristo Jesus. Então, o primeiro motivo por que Cristo morreu na cruz foi para ser propiciação pelos nossos pecados, para receber a ira de Deus em nosso lugar, para receber as trevas. Por isso, nós, os crentes, não iremos mais para as trevas eternas, que é o inferno,
porque Cristo já experimentou esse inferno em nosso lugar, ele já experimentou a ira de Deus, as trevas na cruz de Cristo. Como está escrito em 1 de João capítulo 2, versículo 2, que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Como está escrito em Romanos capítulo 3, que Deus propôs como propiciação por nossos pecados. Então ele propiciou os nossos pecados. O que é propiciar? O que é a propiciação? Propiciação é o desviar da ira de Deus, que iria cair sobre o pecador, mas caiu sobre o cordeiro. Tá? Se você ainda não tem Jesus em sua vida, se você não se converteu ainda, se você não nasceu de novo, se você não é uma pessoa que tem vida com Deus, então diga como aquele publicano que Jesus citou na parábola. O publicano, ele batia a mão no peito e dizia: "Sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, Deus, que sou pecador." Então diga: "Deus, afasta de mim a tua ira." E certamente Deus, ele poderá de fato transformar a sua vida. Meus irmãos, então, a primeira razão da morte de Cristo foi para ele ser propiciação. A segunda razão, para ele ser substituto. Então, no versículo 26, ele diz: Eli, 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 lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O abandono de Deus é o que o ser humano merece. Na verdade, a pior dor que o ser humano pode sentir é o abandono, a rejeição. Por isso que pessoas que sofrem de rejeição desde a infância não conseguem sobreviver. Uma hora ou outra ela vai entrar numa crise profunda de depressão. Tem pessoas que até tiram a própria vida, porque a rejeição é a pior coisa que o ser humano pode sentir. A pior dor é o abandono, a solidão, a rejeição. É por isso que o pior castigo para o ser humano não é o fogo em si, mas é o abandono de Deus. Deus vai abandonar o ser humano ímpio no inferno, na escuridão. Essa é a pior dor. Por isso Jesus vai dizer: apartai-vos de mim. A pior coisa que um ser humano pode ouvir de Deus é isso. Deus falar: apartai-vos de mim. Mas isso é consequência do pecado, a morte espiritual, o abandono. Mas Jesus nos substituiu. Jesus morreu na cruz para nos substituir, inclusive, nesse abandono. Ao invés de sermos nós os abandonados por Deus, ele preferiu ele ser abandonado pelo Pai. Aconteceu algo ali que jamais tinha acontecido na Trindade. A Trindade, ela é perfeita em harmonia e comunhão, porque a Trindade diz respeito ao próprio Deus. Mas ali houve então essa separação entre o Pai e o Filho. É algo tão grave, algo tão tremendo, que algumas pessoas acham que não foi real, foi simbólico. Jesus falou aquilo de maneira simbólica, que o Pai o abandonou. Se foi simbólico, então você não vai ser salvo. Não foi simbólico, foi real. Jesus de fato recebeu a ira de Deus e ele sofreu esse abandono do Pai. Jesus, quando ele estava no Getsemane orando e suando sangue, ele estava com medo, não era de algo simbólico, ele estava com medo de sofrer o abandono do Pai, porque é algo que ele nunca tinha experimentado por causa da perfeita harmonia na Trindade. Mas o nosso pecado é tão grave que ocasionou isso. Por outro lado, o amor de Deus é tão grande que ele se submeteu a isso. E aí vem o terceiro ponto. Primeiro ponto, primeira razão da morte de Cristo na cruz, para ser propiciação pelos nossos pecados. Segunda razão, para ser substituto. Terceira razão, para demonstrar o amor de Deus, para revelar o amor de Deus. Quando ele diz no versículo 46, clamou em alta voz, significa que ele de fato gritou. Ele teve que gritar, e só esse gritar de Cristo na cruz exigiu dele um esforço tremendo, porque ele não estava deitado em um sofá para falar isso com tranquilidade. Ele estava ali pendurado naquela cruz, com os pés encravados em pregos, e as mãos também. Então, com as costas dilaceradas, rasgadas pelos chicotes, sendo esfregada naquela madeira áspera. Então, alguns estudiosos dizem que provavelmente com costelas quebradas por causa da cruz que caiu em cima dele, quando ele estava subindo ao monte. Então, para ele conseguir falar uma palavra, ele tinha que levantar o peso do corpo todo sobre o seu pé, que estava naquele prego, para conseguir falar uma palavra. Então ele teve que clamar. Isso tudo, meus irmãos, mostra o quanto Deus nos ama. Isso tudo é evidência de quanto Deus nos ama. Não só a dor física de Jesus, mas especialmente a dor espiritual do abandono do Pai. Então nunca duvide de que Deus te ama. Nunca duvide de que Deus te ama. Nós passamos dificuldades financeiras, passamos dificuldades na área da saúde, dificuldades familiares, emocionais, psicológicas, de diversas naturezas. Nós passamos dificuldades, mas não devemos ousar duvidar do amor de Deus por nós. Nunca. Depois do que Cristo fez por nós na cruz, nós nunca deveríamos ousar duvidar de que Deus nos ama. Então,
fica essa palavra para os nossos corações entender as razões da morte de Cristo. Por que Cristo morreu? Ele morreu para ser propiciação por nós, para ser substituto e para provar o amor de Deus na cruz de Cristo. Por isso está escrito em Romanos 5:8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. Esse foi o preço que foi pago. E não foi um preço barato, foi um alto preço que foi pago na cruz de Cristo. Vamos entoar o cântico que diz isso. Foi pago um alto preço, tá? Aquele cântico, eu sei que foi pago um alto preço. Vamos cantar este cântico. Meus queridos irmãos, nós iremos ler agora o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. João, capítulo de número 19, versículo 28. João 19, 28. Diz assim: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, o versículo 28 diz: tenho sede. O que Jesus quis dizer com essa palavra e quais as implicações teológicas dessa palavra de Cristo? Tenho sede. Na verdade, meus irmãos, traz verdades profundas a respeito da salvação em Cristo Jesus.
Nós podemos dizer que essa simples frase de Jesus, que ele falou com muita dificuldade e falou com propriedade, porque de fato ele estava com sede, mas trouxe implicações teológicas profundas. Então, nós iremos entender que essa palavra de Jesus fala sobre os atributos messiânicos de Cristo na cruz de Cristo. Tá? Então, quais são os atributos messiânicos que foram revelados na cruz de Cristo? O primeiro atributo messiânico com esta palavra é sobre a fidelidade do Messias, a fidelidade de Cristo Jesus. Ele, como Messias, ele foi fiel em cumprir as Sagradas Escrituras. Não só em obedecer à lei de Deus, mas se esforçar para que fossem cumpridas todas as promessas de Deus. Então, revela a fidelidade de Cristo. Esse é o primeiro atributo messiânico de Cristo revelado na cruz. Veja que no versículo de número 28 ele diz: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Na verdade, em todo o ministério de Jesus, ele se esforçou para se cumprir a Escritura, não é? Mas até durante próximo à sua morte, ele se esforçou para se cumprir as Escrituras Sagradas, porque ele é fiel e a fidelidade dele está acima da sua própria dor, acima do seu sofrimento. Então, esse é o primeiro atributo messiânico revelado na cruz, a fidelidade. O segundo atributo messiânico revelado na cruz é a humanidade. Quando ele diz tenho sede, isso nos revela o quanto Jesus ele era humano e ele continua sendo humano. Quando ele estava aqui na terra, o corpo dele era um corpo semelhante ao nosso, com todas as fragilidades físicas. Né? Isso demonstra a fragilidade física de Jesus, mas demonstra que ele era um ser humano como nós. A única diferença é que o corpo de Jesus não tinha um coração pecaminoso, não tinha uma natureza pecaminosa como a nossa, mas era um corpo que sofria dos efeitos da queda de Adão e Eva. Então poderia ficar doente, poderia ter fome, poderia ter sede. Então isso nos revela até na hora da sua morte o quanto ele era humano, e foi necessário que ele se tornasse humano para substituir os seres humanos, especialmente os eleitos, né? Especialmente os eleitos. Então, o segundo atributo messiânico de Cristo na cruz, que foi revelado na cruz, é a sua natureza humana, tá? A sua humanidade. Então, revelou a sua fidelidade, revelou a sua humanidade, e por último, revela a sua humilhação. Era necessário que o Messias cumprisse as profecias das Sagradas Escrituras, era necessário que o Messias fosse de fato um homem, mas também Deus, e era necessário que o Messias sofresse todo um processo de humilhação, como está escrito em Isaías 53. É uma referência a Cristo. E ele cumpriu todo esse processo de humilhação em nosso favor. Porque quando ele diz tenho sede, significa que o próprio Deus, Criador de todas as coisas, se limitou a um corpo. Né? O Deus Filho habitou num corpo, provisoriamente, mas no estado de humilhação. Porque quando ele veio morar nesta terra, habitando num corpo humano, se tornando, na verdade, não é que ele veio morar dentro de um corpo, é que aquele corpo é o próprio Cristo. Esse é o mistério, né? Deus, ele se tornou homem e viveu num estado de humilhação, convivendo com pecadores, sofrendo as limitações deste corpo. Tudo isso fazia parte da humilhação de Cristo. E era necessário que assim fosse para nos salvar. Esses são os três atributos messiânicos de Cristo revelados nesta palavra tenho sede. Revela a sua fidelidade às profecias, revela a sua humanidade e revela a sua humilhação. E ele foi humilhado a ponto de se tornar em figura de escravo, de servo, como está escrito em Filipenses capítulo 2. Tudo isso por amor a nós. Tudo isso porque ele nos ama. Vamos orar uma oração de gratidão a Deus por todo esse sacrifício de Cristo por nós na cruz. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor de fato se humilhou naquela cruz por nós. Estamos longe de ser parecidos contigo, muito longe de ser parecido nesta humilhação, porque nós não suportamos ser humilhados, nós não suportamos ser injustiçados. Então nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós não abrimos mãos de nossos orgulhos e nossos direitos, e nós passamos por cima dos outros por causa do nosso orgulho ou machucamos as pessoas, mas o Senhor foi como uma ovelha muda ao matadouro, e o Senhor suportou humilhação e oposição dos pecadores. Nos ajuda a sermos parecidos contigo, sermos mais complacentes, mais pacientes, mais amorosos, mais misericordiosos, mais mansos, como o Senhor de fato é e foi e continua sendo. Que
Que o Senhor nos ajude, Pai. E obrigado por tudo que o Senhor fez na cruz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora nós iremos para a penúltima palavra de Cristo na cruz, que está em João, capítulo de número 19, versículo 30. João 19, versículo 30. E essa palavra diz respeito à conquista da cruz. O que Cristo conquistou por nós na cruz? O que Cristo conquistou na cruz? João 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. O que estava consumado? Na verdade, nós precisamos entender o que precisava ser consumado, o que precisava ser acertado, o que precisava ser completado, ser restaurado, né? O que precisava ser restaurado? O que precisava ser restaurado, meus irmãos? Em primeiro lugar, a criação de Deus. Porque a terra está debaixo de maldição por causa do pecado de Adão. Deus falou para Adão: por tua causa a terra é maldita. Maldita é a terra por tua causa. Ela vai produzir espinhos, abrolhos, né? vai trazer fadiga, cansaço, enfado, doenças por causa do pecado de Adão e Eva. Na semana passada eu vi uma discussão entre teólogos tentando entender, diante das escrituras sagradas, o coronavírus. É um sinal da vinda de Cristo? Ou é apenas fruto da queda de Adão e Eva? Ou é a ira de Deus? As três coisas, meus irmãos. Porque as três coisas não são excludentes. Os sinais da vinda de Cristo pode ter um caráter de juízo, sim, sobre este mundo. E também ser fruto da queda, porque Deus se utiliza de tudo isso. Então, o coronavírus é fruto da queda de Adão e Eva. Isso mostra o quanto essa terra, esse planeta e o universo está em desordem e precisa de restauração. Por isso, nós cremos que Deus não vai destruir essa terra. Ele vai transformar e renovar essa terra numa nova terra. Por isso que está escrito que os mansos herdarão a terra. Observe o artigo definido que Jesus usou. Os mansos herdarão a terra. Paulo não disse que a terra vai ser destruída, que a criação vai ser destruída. Paulo nos diz que a criação vai ser redimida. Ela está em cativeiro e aguarda a redenção. Romanos capítulo de número 8. Então, a primeira conquista de Cristo na cruz, meus irmãos, quando ele diz está consumado, ele conquistou o direito de uma nova criação. Ele conquistou a nova criação. Está escrito em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de 1 a 4, que haverá novos céus e nova terra, as coisas velhas se passaram, diz que tudo se fez novo. Deus habitará conosco, Ele vai tabernacular conosco, né? Habitar conosco, vai enxugar dos olhos toda lágrima, não haverá mais luto, não haverá mais morte nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, tudo se fez novo, tudo está consumado. Então, esse consumado de Cristo na cruz foi o direito que ele conseguiu, que ele adquiriu por sua morte, de restaurar todas as coisas. Mas a consumação plena vai acontecer quando ele voltar. Ele vai restaurar todas as coisas. Então, a primeira vitória de Cristo na cruz, a primeira conquista de Cristo na cruz foi garantia da restauração da criação. A segunda conquista de Cristo na cruz, com base no está consumado, é a restauração de nossas vidas, né? Transformar em novas criaturas. Então, ele conquistou a nova criação, mas ele conquistou novas criaturas que somos nós. Nós já somos um prelúdio dessa nova criação, porque nós já estamos sofrendo um processo de transformação para melhor, para sermos parecidos com Cristo. Nós já temos as primícias do Espírito, como está escrito em Romanos capítulo 8. Está escrito, meus irmãos, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, faz parte desse estar consumado. Se alguém está em Cristo, nova criação é, nova criatura é. Então, o que Cristo conquistou na cruz? Conquistou uma nova criação e conquistou uma nova criatura, que somos nós, novas criaturas. Ou seja, nós somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus para boas obras, como está em Efésios 2:10. Nós fazemos parte dessa nova criação e nós somos nova criatura. Tudo isso graças à consumação da obra de Cristo na cruz. Está consumado. Quando ele diz está consumado, significa ele conquistou uma nova criação
ele conquistou nova criatura, que são os eleitos, que são as ovelhas. Vamos orar agradecendo a Deus, louvando ao Senhor por causa dessa conquista na cruz por nós. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, Pai, porque nós estamos sofrendo muito com o coronavírus, tendo amigos, parentes, conhecidos ficando contaminados, doentes, estamos presenciando pessoas tensas, cabisbaixas, semblantes descaídos, pessoas tristes, ansiosas, preocupadas. Estamos vendo pessoas ficarem desempregadas, preocupadas com o pão de cada dia. Estamos vendo, inclusive, as autoridades de nosso país perturbados psicologicamente, desorientados diante de uma pandemia e de uma desordem social como esta. Mas queremos te agradecer, Pai, porque o mundo não tem aquilo que nós temos, que é a esperança. Esperança de uma nova criação, esperança da transformação do nosso corpo. Isso se dá porque o Senhor já consumou a sua obra na cruz. E o Senhor nos deu essa honra de fazer parte desse projeto, de uma nova criação e de sermos novas criaturas. Queremos te louvar, Pai, e pedir que o Senhor nos ajude a amplificar, a pregoar estas verdades para os perdidos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora estamos caminhando para o fim. Vamos meditar agora na última palavra de Cristo na cruz. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46 diz assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Foi a última palavra de Cristo antes de morrer. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não poderia ser diferente. A sua última palavra não foi dirigida aos homens. A sua última palavra não foi dirigida ao ar. A sua última palavra foi dirigida ao Pai, por causa da comunhão que existe entre o Filho e o Pai, mesmo em face do abandono que ele sofreu por nós. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nós iremos enxergar aqui o seguinte tema para esta palavra de Cristo, meus irmãos. Últimas etapas da crucificação. Com base nesta palavra de Cristo. Quais foram as últimas etapas da cruz de Cristo, da crucificação de Cristo? Em primeiro lugar, a dor. A dor acompanhou Jesus na sua crucificação do início ao fim e ficou bem evidente sobre a forma aguda com que ele se expressou no versículo de número 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai. Esse clamor, meus irmãos, em alta voz, em outras palavras, ele teve que gritar em alta voz. Ele teve que gritar por causa da dor para conseguir se expressar. Não foi simplesmente falar para Deus gritando, porque Deus não precisa de gritos para ele ser ouvido, para ele ouvir nosso clamor. Ele não precisa nem mesmo que saia alguma palavra de nossa boca. Ainda a palavra não me saiu à boca, disse Davi, e tu já conheces todas. Jesus não precisava ter dito nada para que o Pai ouvisse a intenção do seu coração. Mas ele gritou, porque para falar com Deus ou para falar qualquer coisa ele tinha que gritar, ou ele tinha que falar de uma forma dolorosa por causa da intensa dor que ele estava vivendo. A dor acompanhou Jesus do início ao fim. E isso é natural que seja assim. A cruz é assim. A cruz de Cristo, ela de fato... Estou restabelecendo a conexão aqui no Instagram. Então, retomando aqui aos irmãos do Instagram sobre a cruz de Cristo. Então, a dor foi a última etapa da cruz de Cristo e a dor acompanha a nossa cruz também da mesma forma. Como está escrito em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também do mesmo pensamento. Ou seja, Cristo sofreu dor na cruz.
Nós, ao carregarmos a nossa cruz, nós também sofremos dor intensa ao negar a nossa natureza, ao dizer não para nossos prazeres. Então, as últimas etapas da crucificação está a dor, em segundo lugar, a submissão. Jesus foi submisso ao Pai até o fim, versículo de número 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele foi submisso ao Pai até o fim, como está escrito em Filipenses 2:8. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, essa última etapa da crucificação mostra a dor que ele suportou, mostra a submissão que ele teve ao Pai até o final. Ele foi obediente, e isso para nos substituir. E em último lugar, a morte em si. Né? Então ele suportou a dor, se submeteu ao Pai até o final e entregou o seu espírito por amor a nós. Quando ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Foi a última etapa da cruz, que foi a morte. E isso para provar o seu amor para conosco. A morte de Cristo é a maior evidência de que Deus nos ama. É a maior evidência do amor de Deus por nós. Meus irmãos, vimos então aqui as 7 palavras de Cristo na cruz. O culto das 7 palavras hoje teve um formato diferente, um modelo diferente, por causa das circunstâncias geográficas a que nós estamos sendo submetidos por causa da quarentena, mas o formato foi diferente, o modelo diferente, mas a essência é a mesma, a exposição das Sagradas Escrituras. Que essa palavra venha penetrar profundamente em nossos corações. Vamos cantar o hino de número 269, Pureza no Sangue de Cristo, para encerrarmos este culto ao nosso Deus. Pureza no Sangue de Cristo. Hino 269. Hino de número 269, Pureza no Sangue de Cristo.
Vamos fazer agora a oração final e receber a bênção, irmãos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tamanho amor revelado na cruz de Cristo. Que o teu Espírito venha nos fazer lembrar desse sacrifício, não apenas na Páscoa do calendário católico, mas todos os dias de nossa vida. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos constranja a viver uma vida de santidade, de retribuição ao Senhor. Que o Senhor nos dê um dia abençoado em Tua presença. Nós te pedimos isso, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um que está aqui desde agora e para sempre. Amém.